Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula do nosso curso As Cartas Paulinas, ministrado na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda. E hoje nós vamos para a terceira aula do módulo Epístola aos Romanos. Nós tivemos duas aulas introdutórias, né, para primeiro conhecer o contexto da cidade de Roma na época de Paulo, depois as motivações da carta, do porquê de Paulo ter escrito carta aos Romanos. E agora nós entramos propriamente no conteúdo das cartas. Na semana passada, nós fizemos uma breve apresentação, né, dos temas que estão identificados no conteúdo da carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante destacar que, teologicamente, com certeza, é a carta mais rica que temos no Novo Testamento, né? É uma carta que tem um conteúdo teológico sobre a questão da fé, a questão da graça, a questão da justificação e a questão do pecado. É uma carta muito bem construída, né? Muito bem estruturada pelo apóstolo Paulo. Então, nós temos muito a aprender com a epístola aos Romanos. Então, nós falamos, né, na semana passada das motivações, do que Paulo estava apresentando, e agora nós vamos, como eu disse, né, começar capítulo a capítulo, ver o que Paulo está tentando ensinar aos cristãos em Roma. Foi pedido aos irmãos que lessem os capítulos 1 e 2, né? Nós não vamos fazer a leitura corrida aqui dos textos, né? Por isso que é muito importante que a igreja e todos que têm acompanhado esse curso leiam os textos antes da aula, né? Então, é muito importante que você leia. Então, para a aula de hoje, nós estaremos focados nos dois primeiros capítulos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, te engrandecemos e pedimos que, através do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza nesta aula para a revelação plena de Cristo Jesus em cada um dos corações. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, nós vamos fazer a projeção agora da tela do PowerPoint com os tópicos que abordaremos. Nós vamos, como eu disse, abordar então agora o capítulo 1. Então é a terceira parte. Capítulo 1. Paulo se apresenta e prepara sua visita, né? Então, a gente já percebe algo diferente das demais cartas, porque Paulo ele faz uma apresentação, uma saudação mais longa do que a gente costuma observar nas outras cartas. E por que isso, irmãos? A resposta já foi dada, né? A resposta já foi dada em que, como vimos, o apóstolo Paulo nunca tinha visitado os romanos, né?
a igreja de Roma, a comunidade cristã em Roma, não era fruto do trabalho missionário de Paulo, né? Paulo, ele havia fundado as igrejas ao redor ali do Mediterrâneo, né? Ali na região da Macedônia, e todo ao redor ali, mas ele não tinha ido a Roma para fundar uma igreja, né? Paulo não era, como eu posso dizer, o plantador da igreja de Roma. Então, a relação de Paulo com os romanos era muito diferente da relação de Paulo com os coríntios, por exemplo, né? Então, ele se apresenta e dá muito mais detalhes nessa apresentação. Então, quando a gente lê aqui no capítulo 1, né, de 1 a 7, nós vamos ver uma apresentação muito mais detalhada, né? E na própria apresentação, Paulo já dá sinais da linha teológica que ele vai seguir na carta. Por quê? Lembra que eu expliquei, né? Paulo via a igreja em Roma como um ponto estratégico para que ele alcançasse novas regiões para evangelizar. Ele vinha de uma região que já estava toda ali, já estava toda evangelizada, com várias igrejas formadas por ele. E ele escreve a carta, a epístola aos Romanos, ele está ali na região da Macedônia, em Éfeso, e ele tem o desejo de ir a Roma, mas ele precisa voltar para Jerusalém, levando as ofertas que ele havia colhido para as igrejas da região da Judéia. Então, ele não podia ir para Roma, mas ele deixa claro isso. E nós já explicamos, né? A igreja ali, a comunidade em Roma, seria um ponto estratégico para Paulo, que seria uma base missionária para ele, para dar a ele suporte econômico, financeiro, econômico e espiritual. Para quê? Para que de Roma ele partisse para o norte, para evangelizar a região da Espanha, né? Então ele deixa isso bem claro. Então Paulo, ele queria alcançar novas regiões que ainda não conheciam o evangelho. Paulo tinha um espírito missionário, né? E ele via Roma como um ponto, mas Roma não conhecia, né? Alguns ali conheciam Paulo pela sua fama, pela região, mas outros não conheciam. E Paulo, onde chegava o nome de Paulo, chegava ali dois tipos de fama, né? Ele era já conhecido, né, como apóstolo dos gentios, né? Então, ele tinha uma fama em relação aos gentios positiva, mas ele tinha uma fama entre os judeus cristãos negativa, né? Então, uma pessoa que havia negado a lei judaica, um apóstolo que não era um apóstolo de verdade, porque não conviveu com Cristo. Então, onde Paulo ia, que havia ali judeus cristãos, então ele tinha uma certa resistência, ele tinha que quebrar essa resistência. E essa resistência chegou a Roma, né? Então havia uma certa resistência por parte dos judeus em Roma contra Paulo. Além disso, nós já explicamos nas aulas anteriores que havia uma divisão, uma tensão entre gentios cristãos e judeus cristãos em Roma. E essa tensão se dava em torno da lei. Então,
Paulo seria bem-vindo por parte dos gentios, mas não seria bem-vindo por parte dos judeus. Sem falar que ele precisava equacionar essa tensão, porque a comunidade romana não teria condições de ser a base que ele precisava se ela estivesse dividida. Os cristãos gentios de um lado, cristãos judeus do outro, e se Paulo encontrasse resistência por parte dos judeus, como que Roma, a igreja em Roma, seria essa base missionária para oferecer a Paulo sustento financeiro e sustento espiritual para que ele tivesse condições de, partindo de Roma, levar o evangelho para a Espanha. Então, era uma comunidade estratégica para Paulo, não era fruto do trabalho missionário de Paulo, e então Paulo precisava se introduzir naquela comunidade. Então, ele prepara a sua visita enviando esta carta. Então, nós falamos da apresentação, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, justamente por conta da resistência que havia quanto ao seu apostolado ali naquela região, separado para o evangelho de Deus, né? Que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, olha só, ele traz os profetas e as escrituras sagradas. Quando ele fala escrituras sagradas, irmãos, ele se refere ao nosso Antigo Testamento, lei e profetas, a Torá para o judeu. Então, ele traz isso, né? Ele fala dos profetas, aí ele diz: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, veja bem, Paulo, ele faz toda uma apresentação, vinculando essa apresentação à tradição judaica. Ele fala ele fala dos profetas, ele fala da escritura, agora ele fala de Davi, reconhecendo Jesus como descendente de Davi na carne, né? Então, isso torna a sua apresentação algo familiarizado ao judeu que estava em Roma e ouviria a leitura desta carta. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Afirmar isso em Roma era também uma situação forte, porque Roma dizia, né, a cidade, não a comunidade, a cidade de Roma dizia: César é o Senhor. Mas Paulo diz: Jesus é o Senhor. Né? Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome. Então, vejam bem, Paulo traz aqui já logo na apresentação a palavrinha graça, né? Muito importante. Aí ele vai usar um termo familiar ao judeu, obediência, né? Porque o judeu era ligado na lei, obediência à lei. Então, quando Paulo usa esse termo obediência, não sei se vocês estão conseguindo notar, captar isso, mas o apóstolo Paulo, ele faz toda uma introdução trazendo elementos
familiares aos judeus, uma linguagem familiar para os judeus, né? Então, aí no final ele diz no verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz, expliquei da onde vem graça e paz, né? O Celso até fez menção a isso no comentário sobre uma das aulas, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, logo na apresentação, Paulo já começa a dar as linhas da direção dessa carta. E a gente já logo na introdução, na saudação, a gente já percebe o quê? Que Paulo convida o judeu para ler essa carta, porque ele traz temas familiares aos judeus, reconhecendo Davi, reconhecendo os profetas, reconhecendo a escritura, usando o termo obediência. Com isso, ele traz o judeu em Roma para junto de si, já que pelas falácias, pelas mentiras que parte de judeus falavam contra Paulo, criavam, né, muitas existências. O que os unia? E aí Paulo que não havia fundado a igreja de Roma, né? Paulo não Roma, a comunidade romana não era fruto do seu trabalho missionário, mas o que os unia? O que os unia era a fé em Cristo e a oração. Paulo vai dizer no versículo 8, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo unia Paulo aos romanos, assim como, irmãos, Jesus Cristo nos une a todas as comunidades de fé espalhadas pelo mundo ao longo do tempo que o professam como Senhor. Então, nós estamos, através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós estamos unidos a todas as comunidades de fé que professam Jesus Cristo como Senhor, que estão espalhadas pelo mundo ao redor da história por meio do tempo. Isso nos faz, irmãos e irmãs, dessa igreja aqui em Roma, a qual Paulo escreve, nos faz irmãos e irmãs da igreja de Corinto, dos Gálatas, dos Éfesos, dos Filipenses, da igreja de Esmirna, da igreja de Filadélfia, da igreja de Pérgamo e de todas as igrejas do nosso tempo presente. Então, Paulo se sentia unido aos romanos cristãos por meio de Jesus Cristo. Então, ele diz: por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Então, Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, unia Paulo aos romanos. E aí Paulo, ele diz o seguinte, né? Ele já apresenta o evangelho como o poder de Deus para salvar a humanidade, para salvar o ser humano. Então Paulo, ele vai dizer no verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, ele
continua desconstruindo a barreira que foi criada por alguns judeus contra ele. Então, ele encontrava resistência por conta do que alguns judeus acusavam Paulo, porque Paulo defendia que não era pela lei que alguém seria salvo, né? Que o tanto não era pela circuncisão que alguém seria salvo. E isso para aquele judaizante, né? Nós já falamos muito dos judaizantes. Para aqueles judaizantes, isso era um absurdo. Eles queriam introduzir, junto com a fé, toda a tradição e os costumes judaicos, inclusive aos gentios. Eles entendiam que, mesmo os gentios que recebiam Cristo em seu coração, precisavam também receber a lei e toda a tradição e costumes judaicos. Então, Paulo bateu de frente contra isso. E esses judeus que pensavam assim, eles espalhavam muitas mentiras sobre o apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele vai rompendo, ele vai desconstruindo essa barreira. E olha o que ele diz aqui novamente. Ele diz assim, verso 16 do capítulo 1: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha só, não é a lei o poder de salvação, não é a tradição o poder de salvação. O poder de salvação é o evangelho. O evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Então, quem lê isso, o judaizante que lê isso, ele tende a resistir a essa afirmação. Mas aí Paulo diz, primeiro do judeu. Então, irmãos, o evangelho não exclui o judeu, mas diz, primeiro do judeu. O judeu estava incluso no plano de Deus. O judeu estava incluso no projeto de Deus. Quando Deus inaugura a nova aliança em Cristo Jesus, ele não exclui o judeu. É o judeu, ou alguns, que se excluem dessa nova aliança, insistindo em permanecer na antiga aliança. Mas Deus quer acolher. Então, Paulo, para quebrar essa resistência, né? Olha que quando a gente começa a estudar com mais profundidade, algumas expressões nas cartas vão ganhando significado para a gente, né? É como se uma venda fosse caindo dos nossos olhos. Primeiro do judeu. Então, ele coloca o judeu em primazia no plano salvífico de Deus. Primeiro do judeu e também do grego. Pastor, só os gregos? Não, irmãos. Quando Paulo, na linguagem aqui, ele coloca judeu e grego, ele entende como grego todo aquele que não era judeu, mas que estava vivendo na cultura grega, tá? Na cultura grega. Então, poderia dizer perfeitamente primeiro do judeu e depois do gentil, que é aquele que não é judeu, né? Não é judeu. Mas, esse termo gentil, ele poderia ser ofensivo àquele que não era judeu. Então, ele fala do judeu e do grego. Por quê? Mas Paulo usa o termo gentil em outras situações. Mas, queridos irmãos, Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava no centro do mundo, na capital do império. O império dominava quase toda aquela região, todo o mundo. O Império Romano estendia, né, os seus domínios
pela região ali do Oriente todo, por parte da África e quase toda a Europa. Isso quer dizer o quê? Era o centro do mundo, era o centro da cultura. Então, Paulo, como um homem muito inteligente, irmãos, eu sou fã, vocês não sabem, eu sou fã da inteligência de Paulo. Paulo era muito inteligente. Então, ele escreve primeiro do judeu e depois do grego, porque ele estava ali no centro do mundo, no centro do império, na capital, onde todos os povos frequentavam, iam e saíam, entravam e saíam, iam e vinham, né? Então ali você tinha gente de todo o mundo frequentando a cidade de Roma. Então Paulo era muito sagaz quando ele escrevia as suas cartas. Tá? Mas o que eu tiro aqui? A primeira grande informação teológica de Paulo: o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Salvar o homem de quê, irmãos? Salvar o homem de quê? Salvar o homem dos seus pecados. Porque, como ele diz na carta aos Efésios, o salário do pecado é a morte. Então, era salvar o homem da morte. O poder de Deus para salvar o homem. Esse era o evangelho. E o que era o evangelho? Era a boa nova pregada, ensinada por Cristo Jesus, que estava sendo levada a todos os cantos do mundo, como o próprio Jesus havia ordenado aos seus evangelhos. Desculpe, como o próprio Jesus havia ordenado aos seus discípulos. O evangelho é o poder de Deus para salvar o homem e a mulher. Salvar o homem e a mulher de quê? Salvar dos seus pecados. Paulo começa então a sua explanação teológica na carta que, para mim, é a carta mais rica teologicamente. O homem é indesculpável, né? Então, nós vamos ver, quem leu, eu espero que todos tenham lido, quem não leu, leia, terminando essa aula, leia. Paulo vai dizer o quê? Que o homem é indesculpável, né? Nós não temos argumentos para nos defender, nós não temos argumentos para nos justificar diante de Deus. Eu não tenho, né? Eu não tenho desculpa, porque ele fala o seguinte, que Deus se revela ao mundo mesmo antes de Cristo. Deus é perceptível ao mundo. Deus é perceptível ao homem. Então, mesmo antes da lei, né, o pecado já dominava o mundo. Porque Deus condenou o mundo lá em Gênesis 6 com o dilúvio. Vocês se lembram do dilúvio? A história de Noé e do dilúvio. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi o juízo de Deus. Então, Deus condenou toda aquela geração que era má. E se vocês são conhecedores da Bíblia, vocês vão saber o quê? Que no dilúvio ainda não existia a lei. A lei aqui que os judeus seguiam, que os judeus defendiam a obediência, ela parte da lei mosaica, isto é, a lei de Moisés. E nós sabemos que Moisés surgiu muitos anos, séculos, depois do dilúvio.
Então, vejam, antes da lei já existia o pecado. E Deus já havia condenado a geração corrupta antes mesmo da lei. Então, veja bem, Deus já era conhecido, já era manifestado antes da lei. Então, o homem, ele é indesculpável, tá? Indesculpável. Eu não tenho como me defender diante de Deus. A ira de Deus é justa, né? Então nós vimos aqui o homem é indesculpável e a ira de Deus é justa. Deus não pode ser considerado injusto. A sua ira é justa. Então, se Deus disser a mim, Luciano, você vai para o inferno, ele está sendo justo, porque eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno, irmãos. Não é porque eu seja pior do que vocês que estão ouvindo, não. Todos nós merecemos o inferno. A ira de Deus é justa. Então, Paulo começa a sua explanação, então, resumindo o que nós vamos ler aqui no capítulo 1 e entrar já no capítulo 2, o homem é indesculpável. A ira de Deus é justa. Então, diante de tudo isso que nós trouxemos aqui, a gente vai partir desses 2 pontos aqui na próxima aula. O homem é indesculpável. A ira de Deus é justa. Tá? Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele revela uma teologia maravilhosa. E ele era um homem, devido à sua vivência, e nós já estudamos sobre isso, né? Na nossa página no YouTube, você pode ver lá desde o início, desde as primeiras aulas, curso de Atos dos Apóstolos, que também está gravado todinho lá. Paulo, ele teve toda uma formação que acaba que tudo isso é usado. Paulo, ele se gabava do que ele era, de toda a sua formação para perseguir a igreja, mas quando ele se converte a Cristo, ele se esvazia de tudo isso, e isso passa a ser usado, né? Então, Deus, ele se esvazia do orgulho, mas o conhecimento ele tem, a experiência ele tem, o aprendizado ele tem, e tudo isso, então, passa a ser usado para anunciar o evangelho. Por isso que é importante. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que construímos, tudo aquilo que aprendemos, deve ser usado para anunciar o evangelho. Tá bom? E aí, Paulo vai partir aqui de 2 pontos muito interessantes. O homem é indesculpável. Então, por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, por mais que nos esforcemos, nós não temos como nos justificar diante de Deus. Eu não tenho como justificar-me diante de Deus, tá? Eu não tenho. E a ira de Deus contra mim, contra você, contra nós, contra a humanidade é justa. Deus não pode ser considerado
injusto, a sua ira é justa. Tá bom, irmãos? Fiquemos por aqui e daremos sequência ao nosso estudo na próxima aula. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos para a próxima aula. Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.